Eu achei que estava ajudando meu neto, mas na verdade eu virei empregada dele. Meu nome é Maria José. Tenho 68 anos. E quando o Lucas me chamou para morar junto, eu achei que era um presente de Deus. Uma velhinha viúva sozinha e um neto precisando de companhia parecia perfeito demais para ser verdade. Era. 2 meses depois, eu estava no chão da cozinha às 6 da manhã do dia seguinte ao meu aniversário, cercada de garrafas de cerveja vazias, comida pisoteada no chão, o sofá manchado de bebida, enquanto meu neto de 18 anos roncava na sala, abraçado com a namorada que me tratava como lixo. Ninguém tinha me dado parabéns. Ninguém tinha lembrado que eu tinha feito 68 anos, e ali, no meio daquela destruição, eu percebi que tinha cometido o maior erro da minha vida. Mas o que eu não sabia ainda era que aquilo ia explodir uma guerra entre meus 3 filhos que não se falavam há 8 anos. Se você já conhece essa dor de ser usada pela própria família, deixa um like e se inscreve no canal. Essa história vai te tocar fundo e você precisa ver até o final. Levantei do chão da cozinha com as costas doendo e o coração mais doente ainda. Comecei a juntar as garrafas uma por uma e cada vidro que eu pegava parecia pesar 10 quilos. Não pelo peso real, mas pelo peso do que aquilo representava. O Lucas tinha chegado em casa na madrugada bêbado com a Sofia e mais 3 amigos que eu nem conhecia. Tinham ligado o som alto, gritado, rido, e quando eu saí do quarto de camisola, pedindo pelo amor de Deus que abaixassem o volume porque os vizinhos iam reclamar, a Sofia tinha revirado os olhos e dito: "Ai meu Deus, tá vendo, Lucas? Eu falei que sua avó era chata demais." Chata. Eu que tinha cozinhado o jantar para eles durante 2 meses, eu que lavava as roupas dele que ele jogava no chão do banheiro, eu que limpava a bagunça que ele deixava pela casa inteira como se fosse invisível. Continuei juntando os copos de plástico amassados e os pratos de papelão com resto de pizza endurecida, e foi quando vi o bolo. O bolo que eu tinha comprado ontem de tarde na padaria da esquina, bolo de chocolate simples com cobertura de brigadeiro, tinha custado R$ 35 que saíram da minha aposentadoria. Bolo que eu comprei achando que talvez o Lucas lembrasse que era meu aniversário e a gente pudesse comer juntos. O bolo estava esmagado em cima da mesa da sala. Alguém tinha enfiado a mão no meio e comido direto com os dedos. Metade estava no chão pisoteado junto com as garrafas. Sentei na cadeira da cozinha segurando um pano de prato nas mãos. E foi a primeira vez que eu chorei desde que o Antônio tinha morrido 5 anos atrás. Chorei baixinho para não acordar ninguém. Chorei pela idiota que eu tinha sido de largar minha casa, meu sossego, minha vida organizada, para vir ser capacho de um menino mimado que eu amava, mas que não me respeitava nem um pouco. E o pior de tudo, eu não sabia como sair daquela situação. Limpei a cozinha em silêncio enquanto o sol ia nascendo lá fora pela janela do apartamento em Savassi, esse bairro que eu nem conhecia direito antes de me mudar para cá em abril, há 2 meses atrás. Tão diferente do meu bairro Floresta, onde eu morei durante 30 anos no apartamento que comprei com o Antônio. 30 anos no mesmo lugar, mesmos vizinhos, mesma padaria na esquina, mesma igreja na rua de cima onde eu ia toda terça e quinta para o grupo de costura solidária com as minhas amigas Lourdes, Carmen e Neuza, mulheres da minha idade que entendiam minha vida, que riam das mesmas coisas, que lembravam dos mesmos tempos. Larguei tudo aquilo para vir morar num apartamento de 2 quartos que custava R$ 3.200 por mês, sendo que o Lucas tinha me convencido, dizendo que ia pagar 2.000 da parte dele, e eu pagaria só 1.200. Vó, vai ser moleza para a senhora. A senhora ainda recebe 2.800 de aluguel do apartamento da senhora. Vai sobrar dinheiro. Ele tinha dito com aquele sorriso bonito que herdou do avô. Eu tinha acreditado feito boba. Na primeira semana de junho, 1 mês depois de morarmos juntos, o Lucas chegou em casa com cara de cachorro sem dono e disse: "Vó, eu tô meio apertado esse mês com as despesas da faculdade, os livros tão caríssimos. Será que a senhora pode pagar o aluguel inteiro esse mês e mês que vem eu compenso?" E eu disse que sim, porque ele era meu neto, porque eu queria ajudar, porque eu achava que era temporário. Junho passou, julho chegou. O Lucas nunca mais falou em compensar, e eu continuei pagando os 3.200 sozinha.
Menos os 2.800 que eu recebia do aluguel do meu apartamento. Eu tirava R$ 400 da aposentadoria todo mês só para cobrir o aluguel, fora as contas de luz que tinham triplicado porque a Sofia tomava 3 banhos por dia, fora a comida que sumia da geladeira porque os amigos dele vinham e comiam tudo, fora os produtos de limpeza que eu comprava toda semana porque a casa vivia suja. Os R$ 23.000 que eu tinha guardado durante anos na poupança estavam derretendo. Já tinha tirado 15.000 para cobrir emergências, despesas extras, remédios da pressão que tinha subido, consultas médicas que o convênio não cobria, e sobravam só 8.000 que eu jurava para mim mesma que não ia tocar porque era para uma emergência de verdade. Terminei de limpar a cozinha e fui para o quarto pequeno que era meu. 7 metros quadrados com cama de solteiro, guarda-roupa e nada mais. Tão diferente do meu quarto no Floresta, que tinha 15 metros com a cama de casal que eu dividia com o Antônio durante 40 anos. E que depois da morte dele, eu mantive do jeito que era porque me dava conforto dormir do meu lado e imaginar que ele ainda estava no lado dele. Sentei na cama e peguei o celular. Eram 7h15 da manhã de um sábado, e eu sabia que a Fernanda, minha filha do meio, já estava acordada, porque ela sempre acordava cedo mesmo no fim de semana. Hesitei antes de ligar, os dedos tremendo, porque eu tinha vergonha de admitir o fracasso, vergonha de dizer que eu não estava aguentando, vergonha de causar preocupação. Mas a solidão era tanta que eu precisava ouvir uma voz amiga, então apertei o botão e liguei. Mãe? A voz da Fernanda veio do outro lado preocupada porque ela sabia que eu não ligava tão cedo assim. Aconteceu alguma coisa? E ali no quarto pequeno daquele apartamento que não era meu, cercada de barulho de Lucas roncando na sala, eu desabei. Contei tudo entre soluços, a bagunça, o desrespeito, a Sofia me tratando como empregada, o Lucas parando de pagar a parte dele, a solidão que eu sentia mesmo estando com gente dentro de casa, o bolo do meu aniversário esmagado no chão. Fernanda ficou em silêncio por uns segundos depois que eu terminei de falar, e quando ela respondeu, a voz dela estava tremendo de raiva. Mãe, a senhora vai sair daí hoje mesmo, eu vou buscar a senhora agora. Não posso, filha, respondi limpando as lágrimas. O apartamento está alugado até março do ano que vem. Eu assinei contrato de 12 meses. Não posso deixar o Lucas na mão assim de repente. A senhora está preocupada em deixar ele na mão? Fernanda quase gritou. Mãe, acorda. Quem está largada na mão é a senhora, e o culpado disso é o meu irmão Rodrigo, que usou a senhora para resolver o problema dele. E foi aí que eu percebi que aquilo ia ficar muito pior. Fernanda desligou dizendo que ia ligar para o Rodrigo e botar as coisas nos eixos. Mas eu pedi por favor que ela não fizesse isso, que eu não queria causar briga entre os irmãos que já não se falavam há 8 anos, desde que o pai deles ficou doente em 2017, e começaram as discussões sobre dinheiro e herança e ressentimentos que nunca sararam. Mas Fernanda estava furiosa demais para ouvir, e 10 minutos depois, meu celular começou a vibrar com mensagens do grupo da família que eu nem sabia que ainda existia. Eram os 3 filhos brigando por escrito, acusações voando de um lado para o outro, e eu ali no meio vendo minha família implodir de novo por minha causa. Deitei na cama e fechei os olhos, e pela primeira vez em muito tempo toquei a aliança que eu ainda usava no dedo, mesmo depois de 5 anos viúva. Antônio, eu estraguei tudo, amor. Eu estraguei nossa família. As 3 semanas seguintes foram as piores da minha vida, pior até que os 6 meses de tratamento de câncer do Antônio em 2020, quando eu via ele definhar na cama do hospital e não podia fazer nada para aliviar a dor dele. Pelo menos naquela época, meus 3 filhos estavam unidos no sofrimento. Revezavam para ficar no hospital comigo, se apoiavam, choravam juntos, mas agora eles estavam em guerra e eu era o estopim sem querer ser. Rodrigo mandou mensagem para mim dizendo que a Fernanda estava inventando drama e exagerando tudo, que o Lucas era um bom menino que estava só passando por uma fase de adaptação da faculdade e que eu precisava ter paciência, que morar com jovem era assim mesmo, e eu é que estava estranhando, porque passei 5 anos morando sozinha depois que o pai deles morreu. Fernanda ligou chorando dizendo que o Rodrigo era um insensível, que só pensava em si mesmo,
e que estava usando a mãe dele como babá de graça do filho mimado dele, que ela ia buscar a polícia se precisasse para me tirar daquele apartamento. Marcos, meu filho mais novo, mandou áudio de 15 minutos falando que os 2 irmãos mais velhos eram egoístas e tinham esquecido que família é sobre cuidar um do outro e não sobre ficar jogando culpa. Mas no fim do áudio, ele também jogou culpa dizendo que o Rodrigo sempre foi arrogante e a Fernanda sempre foi dramática. Bloqueei o grupo da família porque não aguentava mais ver as mensagens, mas continuei recebendo ligações individuais de cada um, querendo que eu tomasse o lado deles. E cada ligação era uma facada no peito porque eu não queria tomar lado de ninguém. Eu só queria que meus filhos se dessem bem e me deixassem em paz. O Lucas continuou chegando tarde. A Sofia praticamente morou no apartamento durante junho inteiro e me tratava cada dia pior. Quando eu cozinhava, ela dizia: "Que cheiro pesado, abre a janela aí." Quando eu assistia televisão na sala, ela chegava e mudava o canal sem perguntar. Quando eu tentava conversar com o Lucas, ela respondia por ele como se eu fosse surda ou burra. Uma noite de junho, eu estava lavando louça na cozinha, quando ouvi a Sofia falando com o Lucas no quarto dele, com a porta entreaberta. "Amor, não aguento mais sua avó aqui. Ela fica vigiando tudo o que a gente faz, fica reclamando do barulho, fica com cara emburrada o tempo todo. Por que você não fala para ela voltar para o apartamento dela?" "Eu já falei que não dá", o Lucas respondeu. "Ela alugou o apartamento até março, e além disso, quem é que vai pagar a parte dela do aluguel aqui? Eu não. Tenho essa grana." "Então pede mais pro seu pai." A Sofia disse: "Fala que você precisa morar sozinho para se concentrar nos estudos, qualquer desculpa serve." Fiquei paralisada na frente da pia, com a esponja na mão, pingando detergente no chão. E foi quando entendi que para o Lucas eu não era companhia, nem era ajuda. Eu era carteira ambulante que dividia o aluguel enquanto fazia comida e limpava a casa. Fui para o quarto e chorei de novo, mas dessa vez não foi choro de tristeza, foi choro de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido idiota, raiva do Lucas por ser ingrato, raiva do Rodrigo por ter criado um filho sem caráter, raiva da situação inteira. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei a foto do Antônio, aquela que foi tirada em 1995, quando a gente comprou o apartamento do Floresta, ele com 51 anos, sorrindo na frente do prédio segurando a chave. Tão feliz, tão orgulhoso de ter conseguido a casa própria depois de anos economizando. "Eu preciso voltar para nossa casa, amor", sussurrei para a foto. "Eu preciso voltar para casa, mas não sei como." No dia 1º de julho, acordei decidida a fazer alguma coisa. Não podia continuar naquela situação até março do ano que vem esperando o contrato de aluguel acabar, porque ia enlouquecer ou pior, ia morrer antes. Liguei para o Agenor, o senhor de 62 anos que tinha alugado meu apartamento em abril, e expliquei a situação. Ele era viúvo também, aposentado do metrô. Tinha alugado porque o apartamento dele estava em reforma. E foi muito gentil quando disse: "Dona Maria, eu entendo perfeitamente. A senhora precisa voltar para o lar da senhora. Que tal a gente fazer o seguinte? Eu libero o apartamento em 1º de dezembro, 4 meses antes do fim do contrato, e a senhora me devolve R$ 1.000 de caução como compensação?" Aceitei na hora, mesmo sabendo que ia perder R$ 1.000, porque voltar para casa não tinha preço. Desliguei o telefone e sentei no sofá da sala, olhando para aquele apartamento que nunca ia ser meu lar, não importa quanto tempo eu morasse ali, e comecei a lembrar de como eu tinha chegado nessa situação. Tinha sido em março, 2 meses atrás, num domingo de almoço no meu apartamento do Floresta. Eu sempre fazia almoço de domingo para os filhos, mas como eles não se falavam, eu tinha que fazer 3 domingos separados, um para cada um, e naquele domingo era a vez do Rodrigo com a Patrícia, o Lucas e a Marina. O Lucas estava quieto durante o almoço, meio emburrado, e quando eu perguntei o que estava acontecendo, ele soltou: "Vó, eu não aguento mais fazer 2 horas de viagem todo dia para ir para a faculdade em BH. Saio às 5 da manhã de Nova Lima e volto às 9 da noite. Não tenho vida, minhas notas já estão caindo porque chego cansado demais para estudar." O Rodrigo suspirou e disse: "Filho,
Já conversamos sobre isso. Não tenho condição de pagar aluguel integral de apartamento para você em BH. Você vai ter que aguentar a viagem até melhorar a situação da empresa. Foi quando o Lucas me olhou com aqueles olhos iguais aos do avô dele e disse: Vó, eu tive uma ideia. A senhora não quer ir morar comigo num apartamento aqui perto da minha faculdade? A gente divide o aluguel meio a meio, eu faço companhia para a senhora que está sozinha desde que o vô morreu. A senhora me ajuda com comida e organização da casa, vai ser bom para os dois. Eu lembro de como meu coração tinha enchido de alegria com aquela proposta, tinha parecido tão perfeito. Eu que estava tão sozinha desde que o Antônio morreu, eu que sentia falta de cuidar de alguém, de ser útil, de ter propósito. E ali estava meu neto querido me oferecendo exatamente o que eu precisava. Que idiota eu fui de não perceber que era armadilha. Guardei a foto do Antônio de volta na gaveta e estava indo para a cozinha fazer café quando senti uma tontura forte. O chão pareceu balançar debaixo dos meus pés e a última coisa que lembrei foi de tentar segurar na parede antes de tudo ficar preto. Acordei num quarto branco com cheiro de álcool e desinfetante. Aquele cheiro de hospital que me fez voltar instantaneamente para 2020, quando o Antônio passou os últimos 6 meses da vida dele internado nesse mesmo hospital Santa Casa em Belo Horizonte. Uma enfermeira jovem de cabelo preso num coque apertado entrou no quarto e sorriu quando viu que eu estava acordada. A senhora desmaiou, Dona Maria José. Pressão disparou para 18/10. A senhora está desidratada e com sinais de esgotamento físico e emocional. A senhora lembra do que aconteceu? Tentei sentar na cama, mas a cabeça rodou, então fiquei deitada olhando para o teto enquanto tentava organizar as memórias. Eu estava indo para a cozinha fazer café, senti tontura, tentei segurar na parede, e depois... nada. Quem me trouxe? Perguntei com a voz saindo rouca. Uma moça chamou o SAMU, disse que é namorada do neto da senhora. A enfermeira checou a pressão no aparelho ao lado da cama. A senhora deu sorte. Se tivesse demorado mais, poderia ter tido um AVC. A senhora não pode deixar a pressão subir assim. Sofia tinha me encontrado e chamado ajuda. E por um segundo senti até gratidão até lembrar que ela provavelmente só chamou porque não queria problema na casa e não porque se importava comigo. Meu neto Lucas está aqui? Perguntei olhando para a porta. Não vi ninguém não, a enfermeira disse enquanto anotava coisas na prancheta. Mas a gente ligou para os contatos de emergência que estavam na carteira da senhora, deve ter alguém chegando logo. Fiquei ali deitada sozinha naquele quarto de hospital, com o barulho de máquinas bipando, o cheiro de remédio no ar, a luz fluorescente branca queimando meus olhos, e pensei que aquela era a perfeita metáfora da minha vida naquele momento. Sozinha num lugar estéril, esperando que alguém se importasse o suficiente para aparecer. Fechei os olhos e deixei a memória me levar para 8 anos atrás, para 2017, para o momento exato em que minha família tinha quebrado pela primeira vez. Era outubro de 2017 e o Antônio tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer de pulmão, estágio 3. Os médicos deram 6 meses a 1 ano de vida. E a gente tinha chamado os 3 filhos para dar a notícia juntos numa tarde de domingo no apartamento do Floresta. Lembro que o Rodrigo tinha ficado de pé na sala falando de tratamentos caros, de hospitais particulares, de médicos especialistas em São Paulo dizendo: pai, eu vou bancar o melhor tratamento, não importa o preço, com aquele jeito dele de sempre querer resolver tudo com dinheiro. A Fernanda, que estava passando pelo divórcio do Marcelo na época e estava financeiramente apertada, ofereceu o que podia. Pai, eu posso ajudar com as idas ao hospital, posso dormir lá com o senhor, posso fazer os curativos, o que o senhor precisar. E começou a chorar, segurando a mão do pai. O Marcos, que na época estava começando como fotógrafo e também não tinha dinheiro, disse que ia fazer campanha nas redes sociais para conseguir doações. Ia fotografar eventos de graça e doar o valor para ajudar no tratamento. Deveria ter sido um momento da família se unindo, mas ao invés disso, virou campo de batalha. Rodrigo disse que esmola nas redes sociais do Marcos era humilhante para a família. Fernanda disse que o Rodrigo estava esfregando o dinheiro na cara de todo mundo. Marcos disse que os 2 irmãos mais velhos eram materialistas que não entendiam o valor de comunidade.
A discussão escalou, vozes foram subindo, até que o Antônio bateu com a mão na mesa e gritou: "Chega!", com uma força que eu não via nele há anos, e disse: "Vocês estão mais preocupados em competir entre vocês do que em me apoiar. Eu não quero briga, eu quero meus filhos unidos." Mas o estrago já estava feito. A partir daquele dia, os três começaram a se afastar. Pequenas farpas viraram grandes feridas. Ressentimentos foram se acumulando durante os 6 meses de tratamento do Antônio. E quando ele morreu em agosto de 2020, os 3 filhos mal conseguiram ficar no mesmo velório sem brigar. Desde então, 8 anos se passaram, e eles não tinham mais uma única conversa civilizada, não apareciam juntos em aniversário, não mandavam mensagem no mesmo grupo, não existiam um para o outro, a não ser para jogar culpa e acusações sempre que alguma situação me envolvia. E agora eu estava internada num hospital e eles provavelmente iam se encontrar pela primeira vez em 8 anos no corredor lá fora, e ia ser um desastre. Devia estar no hospital há umas 3 horas quando ouvi vozes conhecidas vindo do corredor, e meu coração apertou porque eu reconheci as 3. Fernanda, Marcos e Rodrigo. Todos juntos pela primeira vez desde o enterro do pai deles. As vozes foram ficando mais altas, mais tensas, até que eu consegui ouvir palavras soltas através da porta. "Você que pôs ela nessa situação. Não me culpa por tudo. Vocês dois são uns egoístas. Fala isso de novo para ver." E eu, ali deitada na cama, sentindo meu coração apertar de um jeito que não tinha nada a ver com pressão alta e tudo a ver com dor de mãe. Tentei me levantar para ir até lá separar a briga, mas a enfermeira entrou rápida e me empurrou de volta para a cama. "A senhora não pode se levantar ainda. Pressão ainda está instável." E saiu correndo para o corredor, provavelmente para pedir silêncio ou chamar segurança. Fiquei ali ouvindo meus 3 filhos brigando por minha causa, culpando uns aos outros pela minha situação, jogando na cara velhos ressentimentos, e foi naquele momento que tomei uma decisão. Eu ia fazer uma última tentativa de juntar meus filhos antes de morrer, ia organizar um jantar de família no Natal, ia obrigar os 3 a sentarem na mesma mesa, e se não funcionasse, pelo menos eu teria tentado. Se você chegou até aqui, é porque sabe como dói ver família brigada e ser usada por quem você ama. Deixa um like para que mais pessoas vejam essa história. Se inscreve para nunca esquecer seu valor e clica em Hyper, porque isso faz toda a diferença. Me conta. Você já teve que juntar família brigada? Escreve aí. Prepara o coração porque agora vem a virada. Recebi alta do hospital 2 dias depois, com uma lista de remédios para pressão, recomendação de repouso e ordem médica para evitar estresse, como se eu pudesse simplesmente desligar minha vida e entrar num spa. Voltei para o apartamento em Savassi e encontrei Lucas deitado no sofá jogando videogame. Ele nem levantou quando eu entrei. "Oi, vó, tá melhor?" Ele disse sem tirar os olhos da tela, e eu respondi que sim com a voz cansada enquanto ia para o quarto guardar a bolsa do hospital. Não tinha flores, não tinha "que bom que voltou", não tinha "a gente estava preocupado". Tinha apenas Lucas continuando a vida dele como se nada tivesse acontecido. E a Sofia, que apareceu meia hora depois, de dentro do quarto dele de roupão, como se morasse ali oficialmente. Mas eu não disse nada porque tinha planos maiores agora. Planos que exigiam que eu guardasse forças e economizasse energia para os próximos meses. 1º de dezembro era quando o Agenor ia liberar meu apartamento no Floresta. Faltavam 5 meses. E até lá, eu precisava planejar cada detalhe do jantar de Natal que ia reunir meus 3 filhos pela primeira vez em 8 anos. Comecei no dia seguinte. Peguei um caderno velho que tinha sobrado das minhas épocas de costureira quando eu anotava pedidos de clientes, e abri na primeira página escrevendo no topo "Jantar de Natal, 24 de dezembro de 2025. Fiz lista de tudo. Quantidade de convidados, 12 pessoas no total, Rodrigo, Patrícia, Lucas e Marina, Fernanda e Júlia, Marcos, Camila e Isabela, mais eu e 2 cadeiras vazias na cabeceira, simbolizando o Antônio. Cardápio completo. Tender assado com cravo e abacaxi, farofa de castanhas de caju, arroz à grega, salpicão de frango, rabanada com calda de goiabada, pavê de chocolate com biscoito champanhe. Decoração,
toalha bordada que eu ia costurar nos próximos meses, velas brancas, arranjo de flores brancas e amarelas. E o mais importante, os convites individuais que eu ia fazer pessoalmente para cada filho. Calculei os gastos. Comida para 12 pessoas ia custar uns R$ 2.500 comprando tudo de qualidade. Decoração mais R$ 500, total de R$ 3.000 que eu ia tirar dos 8.000 que ainda tinha guardados na poupança. Sobrariam 5.000 para emergências e para minha vida, depois que eu voltasse para o Floresta em dezembro. Passei os dias de julho e agosto planejando cada detalhe, rabiscando ideias no caderno, calculando horários de preparo de comida, pensando no que ia falar para cada filho quando fosse entregar o convite pessoalmente. Setembro chegou e era hora de executar a parte mais difícil do plano: visitar cada filho separadamente para entregar o convite pessoal para o jantar. E mais do que isso, entregar uma carta escrita à mão que eu tinha passado semanas escrevendo e reescrevendo até ficar do jeito certo. Comecei pela Fernanda, porque ela sempre foi a mais acessível emocionalmente dos três. Marquei de encontrar com ela na escola particular onde ela dava aula de inglês no bairro Lourdes. Cheguei às 5 da tarde, quando as aulas estavam terminando, e esperei ela no portão. Quando ela me viu chegando, a cara dela iluminou e ela correu para me abraçar. "Mãe, que surpresa boa! O que a senhora está fazendo aqui?" E eu disse que precisava falar com ela pessoalmente sobre uma coisa muito importante. A gente sentou num banco embaixo de uma árvore no pátio da escola e eu tirei da bolsa o envelope branco com o nome Fernanda, escrito na frente com minha letra caprichada. "Filha, eu vou fazer um jantar de Natal no dia 24 de dezembro no meu apartamento no Floresta. Vou estar de volta lá em dezembro e eu quero muito que você e a Júlia estejam lá." Fernanda abriu o envelope e tirou o cartão que eu tinha feito à mão com papel de scrapbook que comprei na papelaria, decorado com desenho de mesa de Natal que eu pintei com lápis de cor. E dentro, além do convite formal, tinha uma carta de 2 páginas que comecei assim: "Fernanda, minha filha do meio, meu coração sensível." Li a carta junto com ela, as duas chorando, e quando terminamos, ela me abraçou apertado e disse: "Mãe, eu vou estar lá, pode ter certeza, eu vou estar lá." Um filho conquistado. No dia seguinte fui atrás do Marcos. Ele tinha um pequeno estúdio de fotografia compartilhado com outros 2 fotógrafos no bairro Santa Efigênia. Cheguei sem avisar no meio da tarde e ele estava editando fotos no computador quando eu entrei. "Mãe!" Ele se levantou surpreso e veio me abraçar. "Tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" E eu disse que estava tudo bem, mas eu precisava falar com ele sobre algo importante. Sentamos na área de espera do estúdio e eu entreguei o envelope com o nome Marcos, escrito na frente. Ele abriu, leu o convite, leu a carta que começava: "Marcos, meu filho mais novo, minha surpresa tardia", e quando terminou, estava com os olhos vermelhos tentando segurar o choro. "Mãe, a senhora tem certeza que quer juntar os 3? A senhora sabe como é quando eu e o Rodrigo e a Fernanda ficamos no mesmo ambiente. Vira guerra." Ele disse preocupado, mas eu segurei a mão dele e disse que tinha certeza, que aquele era o último pedido que eu fazia como mãe, que eu precisava ver os 3 juntos uma última vez mesmo que não fizessem as pazes. Só precisava que respeitassem aquele momento. Marcos concordou, abraçou a mãe dele e prometeu que estaria lá com Camila e Isabela. 2 filhos conquistados, faltava o mais difícil. Deixei o Rodrigo por último porque eu sabia que ia ser o mais complicado. Ele sempre foi o mais cabeça dura dos 3, o mais orgulhoso, aquele que achava que pedir desculpas era sinal de fraqueza. E nos últimos meses, depois da situação com o Lucas, eu sabia que ele estava se sentindo culpado, mas não conseguia admitir. Marquei com ele numa quinta-feira de outubro no escritório de advocacia dele, no centro de Belo Horizonte, um prédio comercial alto com portaria chique e segurança uniformizado. Era a primeira vez que eu visitava o local de trabalho dele em todos esses anos. Normalmente a gente só se via no meu apartamento ou na casa dele em Nova Lima. Subi até o 12º andar e a secretária me recebeu com um sorriso profissional. "A senhora deve ser a dona Maria José, mãe do Dr. Rodrigo. Ele está terminando uma reunião, pode sentar que já já ele atende."
Esperei 20 minutos numa sala de espera, com sofá de couro e revista de decoração na mesinha de centro, até que a porta da sala dele abriu, e Rodrigo saiu junto com um cliente todo de terno, despedidas formais, aperto de mão, e quando o cliente foi embora, Rodrigo olhou para mim com surpresa e preocupação. Mãe, aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você, filho, eu disse me levantando, e ele me conduziu para dentro da sala dele. Um espaço grande com mesa de madeira escura, estante cheia, de livros de direito, janela com vista para o centro da cidade. Sentamos um de frente para o outro, com a mesa entre nós como uma barreira física que parecia representar a barreira emocional que existia ali. E eu tirei da bolsa o envelope com o nome Rodrigo, escrito na frente. Ele pegou, abriu, leu o convite, e quando começou a ler a carta que começava: Rodrigo, meu filho mais velho, minha primeira alegria. Eu vi o maxilar dele ficando tenso, os olhos dele passando rápido pelas palavras, e quando terminou, ele colocou tudo em cima da mesa e ficou em silêncio por uns segundos, longos demais. Mãe, a senhora sabe que eu e a Fernanda e o Marcos, a gente não se fala há anos, ele disse finalmente, a voz saindo controlada demais. Profissional demais. Colocar os três no mesmo ambiente é receita para desastre. Eu sei, filho, respondi. Mas esse é o meu último pedido. Não tô pedindo para vocês se abraçarem ou fingirem que tá tudo bem. Só tô pedindo para vocês respeitarem esse momento por mim, pela memória do pai de vocês, por amor à família que a gente foi um dia. Rodrigo passou a mão no rosto, movimento que eu reconheci porque o Antônio fazia exatamente igual quando estava lutando com uma decisão difícil, e finalmente ele suspirou. Tá bom, mãe. Eu vou estar lá, mas não posso prometer que vai ser agradável. Não precisa ser agradável, filho, eu disse me levantando. Só precisa acontecer. Saí do escritório dele com o coração apertado, mas aliviado. Os três tinham aceitado. O jantar ia acontecer. E agora eu só precisava rezar para que dezembro chegasse logo e para que nada desse muito errado. Novembro passou num borrão de preparativos. O Agenor liberou o apartamento no dia 1º como combinado. Eu me mudei de volta para o Floresta sem fazer festa ou avisar o Lucas com muita antecedência. Só disse na véspera: Filho, amanhã eu vou embora. Seu avô já vai assumir o aluguel integral. Boa sorte com a faculdade. Lucas ficou irritado, mas não podia fazer nada. E eu finalmente voltei para casa. Minha casa. Passei os dias de novembro limpando cada canto do apartamento que tinha ficado fechado por meses, jogando fora tudo que o inquilino tinha deixado, lavando cortinas, encerrando móveis, organizando minha coleção de máquinas de costura antigas que estavam todas amontoadas no quartinho de despejo. Aos poucos, o apartamento foi voltando a ser meu refúgio, meu lar, o lugar onde eu respirava melhor. Comecei a costurar a toalha de mesa nova no início de dezembro, tecido de linho branco que comprei na loja de tecidos da Rua da Bahia, bordado à mão com desenho de velas e estrelas de Natal, que levou 2 semanas para ficar pronto, meus dedos doendo de tanto enfiar agulha, mas valendo cada pontinho porque aquela toalha ia cobrir a mesa mais importante da minha vida. No dia 20 de dezembro, comecei o preparo final. Fui ao mercado e comprei tudo o que precisava: tender de 7 quilos, castanhas de caju, frutas cristalizadas, cream cheese, biscoito champanhe, chocolate em pó, tudo de primeira qualidade, porque se ia ser minha última tentativa de juntar a família, então ia ser perfeito. Passei o dia 23 preparando a farofa e o salpicão para deixar pronto e só esquentar no dia seguinte. Fiz a massa da rabanada e deixei de molho no leite. Preparei o pavê e coloquei na geladeira para gelar. Organizei a mesa com a toalha nova bordada. Coloquei os pratos que ganhei de casamento há 45 anos atrás. Talheres de prata que o Antônio deu de presente de aniversário de 10 anos de casamento. Taças de cristal que sobraram do jogo de 12. Na cabeceira coloquei 2 lugares vazios. Um para mim e outro para o Antônio. Simbolicamente, a cadeira dele vazia, mas presente, e quando terminei de arrumar tudo e dei um passo para trás para ver o resultado, senti lágrimas escorrendo porque aquela era a mesa mais bonita que eu tinha feito em toda a minha vida.
No dia 24 de dezembro, acordei às 5 da manhã mesmo sem precisar, nervosa demais para dormir, e comecei o preparo final do jantar, que ia começar às 7 da noite. Coloquei o tender no forno às 9 da manhã para assar devagar em temperatura baixa com cravo e fatias de abacaxi. O cheiro foi tomando o apartamento inteiro, cheiro de Natal, cheiro de casa, cheiro de família. Eram 6h45 da noite, e eu estava na frente do espelho do banheiro, terminando de arrumar o cabelo, quando a campainha tocou. Meu coração disparou. Sequei as mãos suadas na saia do vestido azul marinho que eu tinha escolhido. Respirei fundo 3 vezes, como a enfermeira do hospital tinha ensinado para controlar a ansiedade, e fui abrir a porta. A primeira a chegar foi a Fernanda com a Júlia. As duas entraram abraçadas e me abraçaram junto. Júlia, de 17 anos, linda no vestido vermelho, disse: "Vó, que mesa linda!" E foi direto admirar a decoração enquanto Fernanda segurava minha mão e sussurrou: "Tá tudo bem, mãe, vai dar certo." 10 minutos depois, chegou o Marcos com a Camila e a pequena Isabela, de 3 anos, que veio correndo me abraçar gritando: "Vovó, vovó, vovó", com aquela energia de criança que iluminou o apartamento inteiro. E Marcos me deu um beijo na testa e disse: "Cheirinho de tender da vó, melhor cheiro do mundo." Às 7h20 finalmente tocou a campainha e era o Rodrigo com a Patrícia, o Lucas e a Marina. O clima mudou imediatamente quando eles entraram. Fernanda e Marcos, que estavam conversando na sala, ficaram em silêncio, cumprimentos secos. Oi, oi, boa noite. Tensão tão pesada no ar que dava para cortar com faca. Lucas veio até mim com cara de cachorro arrependido e disse baixinho: "Vó, desculpa por tudo, eu fui muito idiota com a senhora." E eu apertei o braço dele e disse: "A gente conversa depois, hoje é sobre família", porque não era a hora de entrar naquele assunto ainda. Coloquei todo mundo sentado na sala enquanto eu terminava de esquentar as coisas na cozinha. Podia ouvir as conversas travadas, frases soltas, ninguém falando direto com ninguém, cada grupo ficando no seu canto. Fernanda com Júlia num canto do sofá, Marcos com Camila e Isabela na poltrona, Rodrigo com Patrícia e Marina em pé, perto da janela, Lucas sentado sozinho num puff parecendo desconfortável. Às 8 horas, chamei todo mundo para a mesa, e foi o momento mais tenso, a decisão de onde cada um ia sentar. Coloquei os casais juntos propositalmente, Rodrigo e Patrícia num lado, Marcos e Camila do outro lado, Fernanda entre Júlia e Marina, tentando fazer ponte entre as primas, Lucas na ponta oposta à minha e a cadeira do Antônio vazia na outra cabeceira. Quando todos sentaram e olharam para aquela cadeira vazia, houve um silêncio carregado de memória e saudade. Vi os 3 filhos olhando para o lugar do pai deles com expressões diferentes. Rodrigo apertando o maxilar, Fernanda com olhos marejados, Marcos mordendo o lábio. Comecei a servir a comida em silêncio. Passei a travessa de tender, a farofa, o arroz, o salpicão, e cada um foi se servindo sem falar muito. Elogios formais sobre a comida. "Tá uma delícia, mãe." "Obrigado, vó." Mas nada de real, nada de profundo. Comemos uns 20 minutos assim, barulho de talheres batendo em pratos, alguém pedindo sal, alguém oferecendo mais arroz, conversas fragmentadas entre sogras e netos, mas os 3 irmãos não trocavam uma palavra entre si. Foi quando eu coloquei o garfo no prato e o barulho ecoou na mesa, fazendo todo mundo parar e olhar para mim. Levantei devagar da cadeira, as pernas tremendo um pouco, mas a voz firme quando comecei a falar. "Eu queria agradecer vocês todos por estarem aqui hoje. Eu sei que não foi fácil para alguns aceitar esse convite, e eu sei que tá desconfortável, mas eu preciso falar algumas coisas e vocês vão me ouvir com atenção." Olhei em volta da mesa e vi todos os rostos virados para mim esperando. Isabela pequena, brincando com o garfo, mas todos os outros adultos em silêncio absoluto. Em março desse ano, eu tomei uma decisão que parecia perfeita na minha cabeça. Meu neto Lucas precisava de um lugar para morar perto da faculdade, e eu estava sozinha no meu apartamento, grande demais para uma pessoa só. Então eu achei que seria bom para os dois morarmos juntos. Comecei.
e vi o Lucas baixar a cabeça na ponta da mesa. Eu aluguei esse apartamento aqui do Floresta, onde eu morei com o Antônio durante 30 anos. Guardei minhas coisas e fui morar com o Lucas num apartamento em Savassi, achando que ia ser companhia para ele, que ia cuidar dele, que ia me sentir útil de novo. Continuei, a voz ficando mais firme conforme eu falava. Mas sabe o que aconteceu? Eu virei empregada, disse olhando direto para o Rodrigo. Eu cozinhava, lavava, limpava, pagava conta e recebia em troca desrespeito, bagunça, e no dia do meu aniversário de 68 anos, eu acordei no meio de garrafas vazias e comida pisoteada no chão, sem que ninguém tivesse nem lembrado que era meu aniversário. Fernanda soltou um suspiro indignado e Marcos balançou a cabeça, mas eu continuei antes que alguém falasse. E o pior não foi isso. O pior foi quando, em junho, o Lucas parou de pagar a parte dele do aluguel e eu tive que pagar R$ 3.200 por mês sozinha quando a namorada dele praticamente morou lá e me tratava como invasora, quando eu ouvi meu próprio neto dizendo para a menina que eu era chata e que a única razão de me manter lá era porque eu dividia o aluguel. Lucas estava com as duas mãos no rosto escondendo a vergonha e Rodrigo estava vermelho. Patrícia ao lado dele parecia chocada. No dia 20 de julho, eu desmaiei de pressão alta e exaustão naquele apartamento. Fiquei 2 dias internada no hospital. E sabe quem me achou desmaiada no chão? A namorada do Lucas, porque ele estava dormindo de ressaca e nem percebeu. Minha voz tremeu um pouco aqui, mas eu não parei. E sabe quem esqueceu de ligar para vocês avisando que eu estava no hospital? Também foi ele. Mãe, eu não sabia de nada disso. Rodrigo finalmente falou, a voz saindo engasgada. O Lucas nunca me contou. Eu pensei que estava tudo bem. Você não perguntou, Rodrigo. Fernanda cortou antes que eu pudesse responder. Você colocou sua mãe naquela situação para resolver o problema do seu filho e não perguntou uma vez como ela estava de verdade. Fernanda, não começa, Rodrigo respondeu irritado. Não, eu disse alto o suficiente para os dois pararem. Não vão brigar na minha mesa. Isso não é sobre vocês brigarem entre si. Isso é sobre vocês me ouvirem. Eu passei meses sofrendo naquela situação. Gastei R$ 15.000 dos 23.000 que eu tinha guardado durante anos. Minha pressão subiu. Meu coração quase não aguentou. E tudo porque eu quis ajudar. Porque eu quis me sentir útil. Porque eu ainda acredito em família, mesmo quando a família me decepciona. O silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Sentei de volta na cadeira porque as pernas estavam cansadas, mas continuei falando, agora olhando para os 3 filhos, um de cada vez. Mas o que me machucou mais do que ser usada pelo Lucas foi descobrir que a situação causou mais uma guerra entre vocês 3. Quando eu liguei chorando para a Fernanda em junho contando o que estava acontecendo, ela confrontou o Rodrigo. O Rodrigo respondeu com arrogância. O Marcos entrou no meio, e vocês ficaram semanas trocando acusações e reabrindo feridas. Antigas. Mãe, eu só estava defendendo a senhora. Fernanda disse com a voz chorosa. O Rodrigo estava errado em usar a senhora daquele jeito. E eu só estava tentando ajudar meu filho com faculdade. Rodrigo respondeu defensivo. Não foi intencional, não foi para machucar ninguém. Mas machucou Rodrigo. Marcos entrou na conversa pela primeira vez. Machucou a mãe e causou problema para todo mundo. E você, como sempre, acha que dinheiro resolve tudo, que colocar a mãe para morar com o Lucas e dividir conta era ajuda, quando na verdade era exploração. Não vem me dar lição de moral, Marcos. Rodrigo virou para o irmão mais novo. Você que mal consegue se sustentar com fotografia freelancer, que ainda pede ajuda para a mãe de vez em quando. Eu peço ajuda e assumo que peço. Marcos respondeu subindo o tom. Não fico usando a mãe disfarçado de favor como você fez. Chega! Eu bati a mão na mesa e o barulho ecoou. Isabela começou a chorar no colo da Camila, assustada com o grito. Desculpa, meu amor, eu disse para a netinha. Vovó não queria gritar. Mas vocês 3 precisam me ouvir agora. Esperei Isabela se acalmar e continuei com a voz mais controlada, mas igualmente firme. Vocês estão brigados há 8 anos por causa de orgulho e ressentimento que começou quando o pai de vocês ficou doente.
Começou com discussão sobre tratamento, sobre dinheiro, sobre quem estava ajudando mais ou menos, e foi crescendo até virar esse abismo que existe hoje, onde vocês não conseguem ficar na mesma sala sem se atacar. Os três abaixaram a cabeça e eu continuei. O Antônio morreu em agosto de 2020, pedindo uma coisa só: que vocês ficassem unidos, que cuidassem um do outro, que fossem família de verdade. E o que vocês fizeram? Ficaram 8 anos sem se falar. 8 anos desperdiçados em orgulho e mágoa. 8 anos que não voltam mais. Fernanda estava chorando abertamente agora. Marcos limpando os olhos com guardanapo. Rodrigo com o maxilar travado, lutando contra a emoção. Eu tenho 68 anos, falei olhando para cada um deles. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Ninguém sabe. E eu não quero passar o tempo que me resta sendo mediadora de guerra entre vocês, ou sendo explorada por neto ingrato, ou sendo tratada como peso morto quando eu sustentei essa família durante décadas. Olhei para o Lucas, que estava com as 2 mãos tampando o rosto chorando. Lucas, você me deve um pedido de desculpas muito grande, mas mais do que isso você deve crescer e aprender que família não é sobre usar as pessoas, é sobre respeitar, sobre cuidar, sobre honrar quem te criou. Lucas levantou o rosto vermelho e molhado e disse com a voz quebrada: Vó, me desculpa, eu fui egoísta e imaturo e idiota. Eu não percebi o quanto eu estava te machucando porque eu só pensava em mim. Me desculpa mesmo. Eu vou fazer diferente. Eu prometo. Acenei com a cabeça, aceitando, mas não perdoando completamente ainda. E então virei para Rodrigo. E você, Rodrigo? Você que sempre foi tão responsável, tão correto, tão controlado. Você se esqueceu que sua mãe não é ferramenta para resolver seus problemas? Você me colocou naquela situação sem pensar direito, sem perguntar como eu estava, sem considerar o quanto seria difícil. Rodrigo finalmente levantou o rosto e havia lágrimas escorrendo que ele não tentou esconder. A senhora tem razão, mãe. Eu fui egoísta e insensível. Eu achei que estava resolvendo 2 problemas de uma vez, o Lucas com moradia e a senhora com solidão. Mas eu não pensei no peso que ia colocar na senhora. Não pensei em verificar se o Lucas estava te tratando bem. Não pensei em nada além da minha própria conveniência. Ele fez uma pausa respirando fundo. Me desculpa, mãe. Me desculpa de... Verdade. Não é desculpa de palavras. Eu vou fazer diferente. Vou ser mais presente. Vou perguntar como a senhora está de verdade. Olhei para ele e vi o Antônio ali naquele rosto. Vi o menino de 5 anos que o Antônio carregava nos ombros. Vi o adolescente que estudava até tarde para passar em direito. Vi o homem que chorou copiosamente no enterro do pai. E senti meu coração amolecer um pouco. E vocês 3, virei para os filhos todos juntos agora. Vocês são irmãos, dividem o mesmo sangue, cresceram na mesma casa, foram criados pelos mesmos pais. Por que diabos vocês jogaram isso fora por causa de orgulho e mágoa? Porque ele sempre foi arrogante, achando que o dinheiro dele valia mais que os sentimentos dos outros. Fernanda apontou para Rodrigo. Porque ela sempre foi dramática, transformando tudo em tragédia pessoal. Rodrigo apontou de volta para Fernanda. Porque vocês 2 sempre me deixaram de lado, como se eu não contasse. Marcos falou, olhando para os 2 irmãos mais velhos. Sempre foi sobre vocês 2 brigando e eu tentando mediar e sendo ignorado. E vocês acham que o pai de vocês queria isso? Eu levantei de novo, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. Vocês acham que o Antônio, que trabalhou a vida inteira para dar boa vida para vocês, que economizou cada centavo para pagar a faculdade de vocês, que amou vocês do fundo do coração até o último suspiro, vocês acham que ele queria ver os filhos dele se odiando? Apontei para a cadeira vazia na cabeceira. Ele tá ali, naquela cadeira vazia, olhando para vocês, e tá com o coração partido vendo o que vocês se tornaram. 3 estranhos que por acaso têm o mesmo sobrenome, mas não têm mais amor, não têm mais respeito, não têm mais nada que faça vocês serem realmente irmãos. Os 3 estavam chorando agora. Até Rodrigo, que sempre foi o mais contido, estava com o rosto molhado de lágrimas.
Eu não tô pedindo para vocês se amarem do dia para a noite. Continuei mais calma agora. Eu não tô pedindo para vocês fingirem que os últimos 8 anos não aconteceram ou que as mágoas não são reais, mas eu tô exigindo respeito mínimo porque vocês são irmãos e isso não se joga fora. Eu tô exigindo que vocês pelo menos tentem conversar civilizadamente, que vocês pelo menos considerem a possibilidade de reconstruir alguma ponte, mesmo que seja frágil. Sentei de volta na cadeira e coloquei as 2 mãos na mesa, cansada, mas aliviada de ter finalmente falado tudo que estava guardado há meses. Eu mereço respeito e dignidade. Eu não sou capacho. Eu não sou mediadora eterna. Eu não sou ferramenta de conveniência. Eu sou Maria José Andrade, 68 anos, viúva do Antônio, mãe de vocês 3, e acima de tudo, eu sou dona da minha própria vida. O silêncio que seguiu foi diferente do silêncio tenso do início da noite. Era um silêncio de processamento, de reflexão, de palavras pesadas sendo digeridas, e foi a Fernanda quem quebrou primeiro. Ela se levantou da cadeira, veio até mim chorando e me abraçou apertado. Mãe, me desculpa por não ter percebido o quanto a senhora estava sofrendo. Me desculpa por ter deixado a briga com meus irmãos atrapalhar minha atenção na senhora. Me desculpa por tudo. E ela chorava no meu ombro como quando era criança e caía e ralava o joelho. Marcos se levantou também e veio abraçar nós 2, os 3 juntos ali de pé na sala de jantar. Mãe, eu também te peço desculpa. Eu devia ter ido mais vezes te visitar quando você estava com o Lucas. Devia ter percebido os sinais, devia ter sido mais presente. Rodrigo ficou sentado lutando visivelmente com o orgulho, a mão apertando o guardanapo até os nós dos dedos ficarem brancos. E foi o Lucas quem se levantou e foi até o pai e disse baixinho: Pai, levanta, vai abraçar a avó, por favor. Rodrigo olhou para o filho, olhou para mim abraçada com Fernanda e Marcos, e finalmente se levantou e veio até nós. Mãe, eu... A voz dele quebrou, e ele não conseguiu terminar a frase. Simplesmente me abraçou e chorou. E nós 4 ficamos ali abraçados, chorando juntos pela primeira vez em 8 anos. Os netos e as noras ficaram em volta, observando com respeito, algumas também chorando. Isabela pequena perguntou: Por que todo mundo tá chorando? E Camila respondeu baixinho: Porque às vezes a gente chora quando tá feliz, meu amor. Quando nos soltamos e voltamos cada um para sua cadeira, havia algo diferente no ar. Não era mágica, não era resolução instantânea, mas era uma abertura, uma possibilidade, uma fresta de luz entrando numa sala que ficou escura por anos. Eu não tô dizendo que tá tudo resolvido, falei limpando as lágrimas. Vocês têm muito trabalho pela frente, muita conversa para ter, talvez até terapia familiar se vocês estiverem dispostos, mas pelo menos hoje vocês estão na mesma mesa, estão se ouvindo, e isso já é um começo. Rodrigo olhou para Fernanda e Marcos e disse com voz ainda rouca: Vocês topam a gente tentar? Não tô prometendo que vai ser fácil, mas a gente podia pelo menos tentar reconstruir alguma coisa. Fernanda assentiu chorando. Eu topo, eu quero meus irmãos de volta. Marcos estendeu a mão em cima da mesa. Eu também topo. Vamos tentar, pelo menos. Os 3 colocaram as mãos juntas em cima da mesa num pacto silencioso, e eu olhei para a cadeira vazia do Antônio e imaginei ele sorrindo ali do outro lado, finalmente em paz. Servimos a sobremesa 1 hora depois, quando o clima já tinha acalmado um pouco. Rabanada com calda de goiabada e pavê de chocolate, conversas mais leves começando a surgir, os netos contando histórias engraçadas da escola, Isabela fazendo todo mundo rir com suas perguntas de criança, e os 3 irmãos trocando algumas palavras que ainda eram meio travadas, mas pelo menos eram palavras. Não ficou até tarde porque estava todo mundo emocionalmente exausto. Às 10h30 começaram as despedidas. Fernanda me abraçou forte e disse: Mãe, semana que vem eu venho almoçar com a senhora, só nós 2. Marcos me deu beijo na testa e prometeu: Mãe, eu vou te ligar mais, não vou deixar a senhora sozinha. E Rodrigo me abraçou por um tempo longo sem dizer nada, porque não precisava dizer. Lucas foi o último a sair e me olhou nos olhos antes de ir. Vó, eu vou provar que eu posso ser melhor, eu prometo, e vou pagar de volta aqueles 15 mil, não sei quando, mas vou.
Fechei a porta e fiquei sozinha no apartamento olhando para a mesa cheia de pratos sujos, copos usados, guardanapos amassados. Era bagunça, mas era a bagunça mais bonita da minha vida, porque era bagunça de família reunida, de amor tentando se reconstruir, de esperança nascendo de novo. Comecei a recolher os pratos devagar, pensando em tudo o que tinha acontecido naquela noite, e foi quando vi a cadeira do Antônio e sorri. A gente plantou uma semente hoje, amor. Não sei se vai virar árvore, mas pelo menos plantamos. Uma semana depois, dia 31 de dezembro de 2025, véspera de Ano Novo, eu estava sozinha no apartamento do Floresta, assistindo os fogos pela janela da sala. Eram 11h50 da noite, e a cidade inteira parecia estar explodindo em luz e barulho lá fora. Mas dentro do meu apartamento tinha silêncio bom, silêncio escolhido. Tinha passado o dia costurando uma colcha de retalhos que comecei há anos e nunca terminei, ouvindo música brega mineira no rádio, tomando café adoçado com açúcar mascavo do jeito que eu gosto, vivendo no meu tempo sem pressa de ninguém. Fernanda tinha me convidado para passar a virada na casa dela, mas eu agradeci e disse que queria ficar em casa. Marcos ofereceu para eu ir com eles para um jantar de amigos, mas eu recusei gentilmente. E Rodrigo mandou mensagem dizendo que eu era sempre bem-vinda na casa deles em Nova Lima, mas eu respondi que estava feliz onde estava. Não era solidão triste, era solidão gostosa. Era eu na minha casa, no meu sofá, com minha xícara de café, sem precisar dar satisfação, sem precisar servir ninguém, sem precisar ser nada além de Maria José. O celular tocou às 11h55 e quando atendi era videochamada. A tela carregou e apareceram os três: Fernanda, Marcos e Rodrigo, cada um na sua casa, mas juntos na mesma chamada. E eles falaram ao mesmo tempo: "Feliz Ano Novo, mãe." Não estavam abraçados, não estavam no mesmo lugar físico, mas estavam juntos na mesma tela pela primeira vez em 8 anos, e aquilo era gigante. "Feliz Ano Novo, meus filhos," respondi com o coração apertado de felicidade. E a gente ficou conversando até meia-noite, quando os fogos começaram a explodir lá fora e cada um foi curtir a virada com sua família. Desliguei o celular e fiquei olhando para os fogos pela janela, cada explosão de luz colorida iluminando meu apartamento por alguns segundos antes de voltar para o escuro, e pensei em tudo o que aconteceu nos últimos meses. A humilhação morando com o Lucas, o desespero no hospital, a decisão de fazer o jantar, o confronto emocional na mesa de Natal e agora essa chamada de Ano Novo com os 3 filhos juntos. Peguei a foto do Antônio na mesinha de centro e levantei como se estivesse fazendo brinde. A gente conseguiu, amor. Não resolveu tudo, não curou todas as feridas, mas a gente plantou a semente e, se Deus quiser, ela vai crescer. 68 anos de vida me ensinaram que família não é perfeita e não precisa ser. Família é trabalho constante, é regar a planta todo dia mesmo quando parece que ela não vai brotar. É ter coragem de falar a verdade mesmo quando dói. É exigir respeito mesmo quando te chamam de chata ou dramática ou difícil. Aprendi que amor de mãe é poderoso, mas não pode ser cego. Que perdão é possível, mas precisa vir acompanhado de mudança real, e que nunca jamais é tarde para recuperar sua dignidade e sua paz. Eu sou Maria José Andrade, 68 anos, costureira aposentada, viúva, mãe, avó e, acima de tudo, dona da minha própria vida, e não vou deixar ninguém tirar isso de mim de novo. Você que amou essa história e se identificou com essa dor de família complicada, eu preparei algo especial. Um e-book com 120 mensagens diárias para te lembrar todo dia que você não está sozinha e que você merece respeito sempre. Deixei o link aqui nos comentários fixados. É só descer e pegar. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar no seu coração. Se ela te tocou fundo, deixa um like para que mais mulheres vejam. Me conta, o que mais te marcou? Foi a coragem dela de confrontar os filhos? Foi o jantar de Natal? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.